Bem, hoje nós vamos falar sobre a piedade filial, vamos dar início a mais um novo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora vamos entrar no capítulo 14 e a gente já começa falando um pouco sobre relacionamento entre famílias e especificamente entre pais e filhos. Vamos fazer a nossa prece de abertura e aí a gente já vai dar entrada nas nossas leituras. O trecho que a gente vai ler hoje é um pouco mais extenso e é legal a gente destrinchar ele também. Então convido a todos vocês a fecharem seus olhos, que possamos fazer uma conexão com a espiritualidade maior neste momento. Possamos acalmar os nossos corações, sentindo a nossa respiração, acalmando os nossos pensamentos. E assim mais conectados com a espiritualidade maior. Vamos sentindo os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, esses queridos companheiros que nos acompanham desde longa data, nos inspirando, nos protegendo, nos auxiliando no dia a dia. Agradecemos também aos mentores do nosso lar, que cuidam da nossa casa, que auxiliam nela para que seja um ambiente de luz, de paz, uma escola de aprendizado. Vamos nos ligando aos espíritos amigos do Espírita Soul, que nos amparam ao longo da semana, nos auxiliam também com os aprendizados, reforçam, nos intuem com tudo que nós aprendemos no final de semana. E nos conecta também, através dos pensamentos, destes ensinamentos. E assim nós abrimos a porta da nossa casa, nós damos permissão para a entrada dos espíritos responsáveis pela limpeza, pela higienização, pela proteção. Sentimos e vemos a entrada dos índios Itaporãs, Progotás, os índios, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia, os samaritanos vão passando por todos os cômodos, retirando toda e qualquer forma de pensamento negativo, miasmas, placas, vão queimando com suas ervas, higienizando com seus incensos e retirando aquelas vibrações mais baixas. Nossa casa vai ficando iluminada, os ambientes também. E assim saudamos a Ricardo, pedindo a ele que deixe um ou mais de seus cruzados à frente do nosso lar, guardando e protegendo contra toda e qualquer negatividade, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E a gente vê a nossa casa protegida, em volta de uma redoma, no seu topo uma bandeira branca, um farol reluzente. E a espiritualidade naquele momento percebe que neste lar existe um evangelho sendo realizado, que possa se fazer presente na companhia dos irmãos necessitados do aprendizado da noite de hoje. Nos ligamos ao professor Eurípides, ao Dr. Bezerra de Menezes, suas falanges de espíritos, assim como nos ligamos também aos primeiros apóstolos, os primeiros cristãos, a Paulo, Maria de Magdala. Possamos usar a vida desses irmãos como exemplo de determinação, de empenho, de desapego e de transformação moral acima de tudo. Vamos sentindo a presença da nossa Mãe Maria de Nazaré, ela que nos acolhe, nos abraça,
e nos momentos de dificuldade está conosco, acalmando os nossos corações, principalmente quando rogamos a sua presença. Ela nos leva até seu Filho Jesus. Agradecemos ao Mestre por todos os ensinamentos deixados, que nos ampare nessa empreitada de transformação. E Ele nos guia até o Pai, agradecendo a Deus pelo dom da vida, por estarmos aqui juntos, reunidos mais um domingo. Agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, pelas oportunidades e pelas dificuldades. E assim dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. E damos por iniciado o Evangelho desta noite. Sejam todos e todas bem-vindos. Todos bem? Boa noite, Jane Carleto. Então, como eu disse na introdução, hoje nós temos... Boa noite, Selma. Hoje nós temos um capítulo novo para introduzir no nosso Evangelho. Vamos começar o capítulo 14, Honra a teu pai e a tua mãe. E nós vamos fazer a leitura e o estudo dos itens 1, 2 e 3. Os itens 1 e 2 estão na Bíblia, né, no Evangelho de Jesus. E o primeiro diz o seguinte: Sabes os mandamentos. Não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra teu pai e a tua mãe. Marcos capítulo 10, versículo 19, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 20, e no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo também 19. O item 2. Honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Então, qual que é o verdadeiro sentido dessa passagem? Qual é o verdadeiro sentido do mandamento ao qual diz: honrai a vosso pai e a vossa mãe? Ele acaba trazendo, decidindo, afirmando a obrigação dos filhos perante os seus pais. Traduzido no quê? Quais os sentimentos? O sentimento de amor, o sentimento de respeito, no sentimento de atenção, no sentimento de submissão e também com condescendência para com eles. Isso é exatamente o tema do nosso Evangelho. É o dever do quê? Da piedade filial. Então, honrar pai e mãe é respeitar pai e mãe, assisti-lo nas suas necessidades, proporcionar a eles o repouso na velhice e também os cercá-los de todos os cuidados. Vamos então no item 3 entender melhor o que seria essa piedade filial. Boa noite, Rosana.
Ari da Costa, tudo bem? Vamos lá. O mandamento honra a teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei geral de caridade e do amor ao próximo. Porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, que é o da piedade filial. Então, se a gente for fazer uma análise rápida e curta aqui, a gente já vai entender que a gente fala muito do amor ao próximo, da caridade para com o próximo, mas quem é o nosso próximo mais próximo? Aqueles ao qual convivem conosco dentro dos nossos próprios lares. Então, honrar o pai e a mãe é o primeiro dever do amar ao próximo, porque são aquelas pessoas ao qual nós convivemos no nosso dia a dia, ao qual nós crescemos para com eles. Deus quis demonstrar assim que o amor é necessário, que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira ainda mais rigorosa, tudo que a caridade determina em relação ao próximo. Então nós entendemos que amar ao próximo é amá-lo de uma forma caridosa e que engloba a obrigação aí que envolve a questão com os pais, de uma forma até rigorosa essa caridade, ou demonstrando esse respeito acima de tudo, essa estima, essa obediência. Esse dever se estende naturalmente às pessoas, ou seja, fazemos isso primeiro na nossa casa, aprendemos a fazer na nossa casa, levamos para fora, levamos para com as pessoas ao qual nós temos relacionamento na nossa vida, na sociedade. Cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para elas menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação desse mandamento. Honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades. Senão o mandamento seria respeite seu pai e a mãe. Proporcionando-lhes o repouso na velhice, cercá-los de atenção, de solicitude, como assim o fizeram por nós na nossa infância. É sobretudo para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Então, no caso dos pais sem recursos, é questão financeira, sem recursos financeiros, mais pobres materialmente. Satisfariam a esse mandamento os que julgam fazer muito ao lhes darem o estritamente necessário para que não morram de fome, enquanto eles mesmos de nada se privam, relegando-os aos piores cômodos da casa, apenas para não deixá-los na rua e reservando para si mesmos os melhores aposentos, os mais confortáveis, e ainda quando tudo isso não é feito de má vontade, sendo os pais obrigados a pagar o que lhes resta da vida com a carga de serviços domésticos. É então justo que pais velhos e fracos tenham de servir filhos jovens e fortes. A mãe lhe teria cobrado leite quando ainda estava no berço? Teria por acaso contado as noites de vigília quando eles ficavam doentes, os seus passos para proporcionar-lhes o cuidado necessário? Não é só o estritamente necessário que os filhos devem aos pais pobres, mas também, tanto quanto puderem, as pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros do que receberam, pagamento de uma dívida sagrada. Essa somente é a piedade filial aceita por Deus. Infeliz, portanto, aquele que se esquece da sua dívida para com os que sustentaram na infância. Os que, com a vida material, lhe deram também a vida moral e frequentemente se impuseram duras privações para lhe assegurar o bem-estar. Ai do ingrato, porque ele será punido com ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições. Às vezes desde a vida presente, mas
de maneira certa noutra existência, e em que terá que sofrer o que fez os outros sofrerem. Certos pais, é verdade, descuidam dos seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas é a Deus que compete puni-los e não aos filhos. Não cabe a estes censurá-los, pois que talvez eles mesmos fizeram por merecê-los assim. Se a caridade estabelece como lei que devemos pagar o mal com o bem, ser indulgentes para as imperfeições alheias, não maldizer do próximo, esquecer e perdoar as ofensas e amar até mesmo os inimigos, quando essa obrigação se faz ainda maior em relação aos pais. Os filhos devem, por isso mesmo, tomar como regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus referentes ao próximo. E lembrar que todo procedimento condenável em relação aos estranhos, mais condenável se torna para com os pais. Devem lembrar que aquilo que no primeiro caso seria apenas uma falta, pode tornar-se um crime no segundo. Porém, neste, a falta de caridade se junta à ingratidão. Boa noite, Nana Angelim. Então vamos lá, a gente já sabe o que é a piedade filial. Como a gente pode interpretar, então, essa piedade filial? É uma obrigação que nós temos perante os nossos pais em cumprir com eles aquilo que são deveres impostos pela lei de caridade, pela lei de amor, de uma forma bastante mais até rigorosa do que a gente demonstra fora da nossa casa. Então, o termo honrai, né, dá essa fortaleza de que a gente tem que cumprir com essa piedade filial. Pais são apenas aquelas criaturas que geram uma nova vida? Ou é muito mais do que isso? É muito mais do que isso. Né? O que fazem o pai, além de ter a responsabilidade de realizar essa geração dessa vida, ele tem a responsabilidade de cuidar, de passar todas as bases, todos os ensinamentos que ele tem para aquela criatura ao qual ainda vem nova para o mundo, né? Aquele bebê, aquela criança a ser formada é uma criatura nova, então existe a responsabilidade para com aqueles pais, não só da geração, mas da criação daquele espírito. Quem é aquele espírito é o que a gente vai poder tentar entender ao longo desse estudo. Então, esse dever de pai e mãe que a gente fala, porque nem sempre o pai e a mãe são aquelas criaturas que vão gerar, né? Aquelas pessoas que cuidam, que também se tornam pais de coração. Então elas também se estende essa obrigação de honrar o pai e a mãe, não só aqueles que geraram os seus filhos. E aí a gente tem que entender que os nossos pais, eles acabam sendo irmãos espirituais, de famílias espirituais, ao qual Deus, naquele momento, nessa encarnação específica, acaba confiando essa geração ou essa criação para essa existência terrena. E então é extremamente importante o papel dos pais, né, nessa formação desse espírito. Essa questão dos pais pobres que eles trazem, né, que é trazido no Evangelho através de Kardec, é porque se vê com maior necessidade. Então, é muito mais fácil eu auxiliar um pai idoso que pode ter tudo, que precisa, todo o suporte financeiro, todo o apoio, do que aquele que
num determinado momento da vida já não tem mais nada. E a gente sabe que por vários motivos, por mau uso do dinheiro, ou porque não teve a possibilidade de guardar durante a sua vida, ou porque investiu tudo nos seus filhos. Às vezes, tem algumas famílias que têm os seus pais com mais necessidade, com mais limitações financeiras. Kátia, o capítulo é o capítulo 14, itens 1, 2 e 3, tá? Capítulo 14, itens 1, 2 e 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Beleza? Então, esses pais, eles têm mais necessidade do que aqueles pais que têm condições de se cuidar. E de quem que é a responsabilidade de cuidar? Por isso que nele, o Evangelho diz que se tem a maior necessidade de se praticar essa piedade filial. De dar todo esse suporte, todo esse apoio financeiro e também de afeição, de carinho, de atenção, esses cuidados mais amáveis. E o que acontece com esse filho que não dá esse apoio, que não cumpre com essa piedade filial? Ele vai ser punido por conta da sua ingratidão. Mas punido por quem? Por Deus? Deus vai castigar? A gente já entende que dentro do Espiritismo, né, Deus não castiga ninguém. As ações oferecidas por aquele filho, né, de ingratidão e de abandono, serão, através das leis morais, da lei de causa e efeito, será um reflexo da sua vida futura. Então, como diz no Evangelho, se não nessa vida, muito provavelmente numa vida futura, ele vai precisar passar por essa situação para ele aprender a dar o valor, para ele aprender a vivenciar com isso. Quem será o pai numa futura oportunidade, né? Não sabemos. Não sabemos. Quem será o filho dele, no caso, né? Que vai precisar dar essa atenção, esse suporte. Então, assim, não cabe aos filhos, em momento algum, censurar os seus pais por suas falhas, por suas faltas. Porque é muito fácil a gente falar assim, me tratou com desprezo quando eu era menor, não me deu o que eu queria. E a gente vai achar sempre boas desculpas, bons argumentos para tentar justificar esse abandono, né? E a gente aprende que se a gente tem que amar o próximo, por que eu vou fazer isso com quem está dentro da minha casa? Com aqueles que são os primeiros no meu relacionamento? Por mais que às vezes o relacionamento não tenha sido saudável, por mais difícil que às vezes tenha sido, pela falta de apoio, falta de estrutura material, de sentimento, carência afetiva, não cabe a esse filho fazer esse julgamento do que lhe faltou. Cabe a ele esse suporte. Por quê? Quem vai fazer esse julgamento é Deus, se aquilo foi justo ou não. Por quê? Porque a gente não sabe o que a gente já passou ou que aquelas criaturas passaram em outras oportunidades, né? Às vezes a gente em outras encarnações que vieram, aquela criatura está passando por aquela necessidade ou não pôde oferecer o que ele não ofereceu, porque fazia parte, né, de um planejamento reencarnatório, fazia parte inclusive, para o nosso próprio aprendizado como espírito naquela encarnação, passar por determinadas situações. A gente não é colocado por acaso nas famílias, né? Nós não somos largados lá e falados, aprende aí o que tem esse povo aí para te ensinar. Não. Muitas vezes nossos laços, na maioria das vezes, nossos laços já vêm entrelaçados, já vêm conectados. E aquela família provavelmente é o lugar aonde eu vou ter as oportunidades para ser alguém melhor. Para ser alguém melhor, ou para auxiliar também aquela criatura que é o meu pai, que é a minha mãe, a mudar, a ser alguém, uma criatura melhor.
Inúmeras mães, neste momento, padecem de provações dolorosas. Elas choram a morte prematura do seu filho ou assistem uma miséria dentro da própria casa. Lamentam a discórdia entre os irmãos ou suportam a indiferença e o desprezo dos seus filhos. Sofrem a cabeceira do seu pequeno doente ou recebem agressões gratuitas. Sentem a solidão ou abandono ou anseiam uma gota de carinho. Colhem os espinhos da ingratidão ou são vítimas da intolerância e do preconceito. Amargam a angústia da enfermidade incurável ou passam a velhice sem a presença dos filhos. Todas as mães são abençoadas por Deus e predestinadas a uma missão sublime, a da exaltação da vida. Entretanto, aquelas que transformam a maternidade num sacrifício resignado são heroínas anônimas, cuja vitória maior é reviver na terra o amor e a renúncia da mãe de Jesus. Então, a gente vê muitas mães passando por essas situações e a gente vê muito mais as mães com esse sofrimento, né? O sofrimento da mãe, a gente vê que é um sofrimento de muito mais devoção, de muita mais dedicação aos filhos, né? A mãe tem essa questão de entrega. E todo esse sofrimento, toda essa angústia, ela é muito bem vista aos olhos de Deus, dependendo da forma ao qual a gente como mãe, né, os pais que são mães, acabam passando, acabam vivendo, porque é uma vivência de sacrifícios mesmo. Né? A hora que você deixa de fazer as coisas para você, para fazer pelo seu filho, você está vivendo esse sacrifício paterno, materno. Então, nem sempre a gente vai ter na nossa casa um mar de felicidade, um mar de alegria, falando como pai agora, né? Como pai, como mãe. A gente não vai ter esse sentimento, mas ali é o local onde a gente pode, onde a gente deve auxiliar e ensinar aquela criatura. E a contrariedade, as contrariedades que são geradas, que muitas vezes os filhos não gostam, não concordam, acham que aquilo está errado, faz parte desse processo de aprendizado. E são necessários, tanto para eles, que lá na frente serão futuros pais, entenderem isso, mesmo que esse aprendizado vá acontecer lá no futuro, assim como para aquele pai entender o seu papel dentro da criação do filho. Aí tem um outro texto aqui que diz o seguinte: é verdade que existem pais cuja dedicação aos filhos deixa muito a desejar também. São pais que são irados, não calmos, negligentes, não zelosos, autoritários, não afáveis, ciumentos e não amigos, indiferentes e não afetuosos, grosseiros e não delicados, mesquinhos e não bondosos, medíocres e não educados, distantes e não íntimos, invejosos e não solidários, agressivos e não brandos, impertinentes e não tolerantes. Apesar dos defeitos, por mais que não se realizem o ideal dos filhos, ainda assim são credores de respeito, gratidão e amor, porque são a porta da reencarnação e sem ela não se chega a Deus. E isso, todo esse ensinamento para filhos, a gente não vai aprender na primeira infância, não vai aprender na infância, não vai aprender na adolescência. Muito provavelmente, todas as pessoas só vão pegar isso, toda a dedicação ou a falta de dedicação e por que houve aquela falta de atenção à nossa criação mais velho. Quando a gente já tem um certo discernimento, quando a gente já alcançou uma certa e principalmente maturidade. Porque a gente já vai aprendendo com a vida determinadas lições e a gente vai vendo que as coisas, nem tudo são fáceis, nem tudo é fácil, nem tudo é do jeito que a gente, quando mais novo, idealiza, e a gente vai vendo com as dificuldades da vida e vai pensando, putz grilo, olha, meus pais passaram por essa situação e eu não assimilava, não tinha ideia, né? E
hoje eu entendo. E aí cabe a prática da piedade filial para com eles, né? Seja ela num sentimento, num carinho, no amor, ou seja na atenção necessária à sua sobrevivência, ao seu resto de vida, porque, como traz no texto, né, alguns pais necessitam desse apoio não só de afeição, mas também da matéria, né? Precisam da matéria e da questão do sentimento. Não adianta só eu dar o sentimento e a criatura está ali precisando de um teto, precisando de comer, de todo o amparo, né? De, de vestimenta. E aí, se a gente pensa em dar essa atenção, e realizar essa caridade com as pessoas que estão na rua, por que eu não vou fazer isso com os meus pais? É o básico do básico, né? Todo amparo que foi dedicado deles para conosco, quando nós nascemos, quando nós crescemos e deixaram de fazer, né? Fizeram os seus sacrifícios, e a gente hoje fazendo os nossos sacrifícios como pais, a gente vai absorvendo e compreendendo as vivências e os porquês, sem o julgar, né? Ah, não fez isso na minha vida, porque... Não é porque, a gente tem que entender, e não somos ninguém para fazer esse julgamento. Mari da Costa comentou aqui o processo reencarnatório, a Sônia comentou que criou a filha dela sozinha e hoje ela ajuda muito, isso é fundamental, né? Como a gente vai criar é justamente reflexo de como talvez a gente vai receber esse suporte, porque a gente nunca sabe o dia do amanhã, né? Às vezes a gente pode ter essa necessidade e às vezes a gente pode não ter, mas que a gente possa preparar as pessoas para isso, para darem a atenção, para darem o cuidado, porque elas também um dia vão precisar ou podem precisar, e elas já vão ter se dedicado, se esforçado em prol de outras pessoas. A Duda Facchini comentou aqui: eu acredito que o lar é uma grande escola de aprendizado, de aceitação e de convivência. E a Ida Costa comentou: meu exemplo não é a melhor forma de educar, é a única. Exatamente, o exemplo é a única forma de educar. Nós e os outros, né? Nós dentro da nossa casa e aquelas criaturas que convivem com a gente. No Vinha de Luz, Emmanuel tem uma passagem que diz o seguinte. Primeiro tem uma introdução, chama-se Filhos. Tem uma introdução de Efésios que diz: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isso é justo. Paulo citou aos Efésios. E diz o seguinte: se o direito é campo de elevação aberto para os espíritos, o dever é zona de serviço peculiar a todos os seres da criação. Então, quando nós, por escolha, pelas escolhas boas, nos elevamos, todos nós temos a possibilidade da sublimação, nós temos o dever, o compromisso para com as outras pessoas, para com todos os outros seres. Aqui não fala nem só pessoas, seres da criação, ou seja, aborda os animais, as plantas. Não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas igualmente os filhos, que necessitam vigiar a si mesmos com singular atenção. Quase sempre a mocidade sofre de estranhável esquecimento. Estima criar rumos caprichosos, desdenhando sagradas experiências de quem a precedeu no desdobramento das realizações terrestres, para voltar mais tarde em desânimo, ao ponto de partida, quando o sofrimento ou a amadureza dos anos lhes restauraram a compreensão. Ou seja, o que ele lembra? Que os pais, por experiência, na maioria das vezes, e pais mais velhos já vivenciaram muitas coisas, né? Já tem determinados discernimentos em relação a algumas situações que sabe dar um norte para os seus filhos e falar: olha, esse caminho é bom, esse caminho aqui não é tão bom, esse caminho eu não sei, não vivenciei. Então, nós, quando mais jovens, a gente não quer saber se o caminho é bom ou não, a gente quer escolher o caminho que a gente quer.
ou que a gente acha que é o melhor. E às vezes a gente acaba, na maioria das vezes, às vezes não, né? Tropeçando quando a gente decide por conta própria tomar. E como diz o texto, né? Sofrimento e a maturidade dos anos faz com que a gente compreenda. Os filhos estão marcados por divinos deveres, junto daqueles aos quais foram confiados pelo Supremo Senhor na senda humana. É indispensável prestar obediência aos progenitores dentro do espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. Se muitas vezes os pais se furtam a claridade do processo espiritual, escolhendo o estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo nas circunstâncias dessa ordem seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. Ou seja, mesmo se os pais não quiserem progredir, né, por conta das suas escolhas, às vezes estão relegados ao vício ou determinados sentimentos que às vezes não merecem, na nossa concepção, a nossa atenção, não merecem. E o que diz o Evangelho é justamente que quem somos nós para decidirmos se alguém merece alguma coisa ou não. Claro está, quando a gente pensa nesse merecer, que os filhos não devem descer ao servedouro da insensatez ou do crime para atender-lhes aos venenosos caprichos, ou seja, não devemos tratá-los de igual para igual, né, nessa vibração baixa. Mas encontrarão sempre o recurso adequado para retribuírem aos benfeitores os inestimáveis dons que lhes devem. Não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso é o pai inconsciente de amanhã e o homem inferior que não fruirá a felicidade doméstica. Então, que situação, que futuro lar que eu acabo criando no psicológico de um filho a partir do momento em que a gente relega a educação, né, daquela criatura. Então, que a gente faça com que ele seja um bom espírito, uma boa alma, que viva bem para ele, que viva bem para os outros. Isso faz parte da nossa evangelização de vida, né, de vida. Estava conversando recentemente no centro junto com os jovens, e eles estavam bastante desanimados, porque eles diziam assim, estão treinando a gente, estão preparando a gente para ser futuros palestrantes. Mas, gente, isso não está certo, porque nós temos que ser preparados para sermos boas pessoas. Se nós vamos ser bons palestrantes, se eu vou ser um cara bom em passe, se eu vou desenvolver minha mediunidade, isso não é o mais importante. O mais importante é que nós sejamos pessoas de bem. Pessoas ao qual nós possamos deixar o exemplo, como foi citado, para a próxima geração, para os próximos que estão vindo, né? Kátia, a leitura, essa leitura que eu li agora é do livro Vinha de Luz, tá? É o item 136, capítulo 136, chama-se Filhos, do Emmanuel. E eu vou trazer uma outra também de Emmanuel, chama-se Credores do Lar. Deixa eu achar, é no livro da Esperança o nome desse livro. E ele diz o seguinte: no devotamento dos pais, todos os filhos são joias de luz. No devotamento dos pais, todos os filhos são joias de luz. Entretanto, para que compreendas certos antagonismos que te afligem no lar, é preciso que saibas que, entre os filhos companheiros que te apoiam a alma, surgem os filhos credores, alcançando-te a vida por instrutores de feições diferentes. Então, vamos lembrar, dentro da nossa casa, a gente vai ter, se a gente tem mais um filho, nós vamos ter filhos que podem ser maravilhosos, que possam ser fluidos na convivência, que possam ser filhos educados, filhos respeitosos, e podemos ter filhos que não combinam. A gente vai falar assim, esse santo não bate, né? Então, aqueles filhos ao qual nós sentimos as coisas acontecerem são aquelas almas afins, almas ao qual nós já viemos de outras encarnações, que nós já sentimos, que a gente olha, já sabe como tá, sabe? Não precisa trocar palavras. E tem as outras criaturas, que são essas criaturas que às vezes vêm para o aprendizado,
vem pela necessidade de estar naquela família. Por qual motivo? Não sabemos, mas que precisam estar dentro daquela convivência. E aí, Emmanuel traz exatamente dessa separação, né? Filhos companheiros e filhos credores, que são esses irmãos que em outra encarnação nós fizemos alguma coisa para eles. Por isso que eles são credores. E aí, dando continuidade ao texto, subtraindo-te aos choques de caráter negativo, no reencontro preceitua a eterna bondade da justiça divina, que a reencarnação funcione, reconduzindo-os à tua presença através do berço, ou seja, somos colocados na situação para que a reencarnação, na sua função de nos melhorar como espírito, nos coloque diante de nem sempre só pessoas que nos vão trazer um mar de glórias. É por isso que, a princípio, não ombreiam contigo em casa, como de igual para igual, porquanto reaparecem humildes e pequeninos. Então, assim, se aquele espírito ao qual eu tinha conflito, discussões, brigas no passado, viesse no mesmo contexto que eu, a gente teria um choque, um embate. E aí talvez não teríamos espaço para abertura um com o outro. E aí como que a criatura vem? Ela vem reencarnada na minha família, humilde e pequenina, justamente para que eu a trate com todo amor, carinho e respeito como pai. Essas criaturas chegam frágeis e emudecidas, justamente para que a gente cuide e que não haja esse debate desde pequeno, para que a gente consiga ensinar o amor para aquelas criaturas. E o amor, quando eu digo, porque a gente não sabe quem são essas almas, é o apaziguamento, a brandura, a calma, todo esse acolhimento. Essas criaturas, elas não nos rogam a liquidação de débitos passados, elas não vêm bater na nossa porta e falar assim, ó, meu amigo, você está me devendo isso, que na outra encarnação você me fez isso. Não, elas vêm nessas condições. Inclusive, em vez de cobrando, elas vêm pedindo colo. Essas criaturas respiram-te o hálito, escoram em suas mãos, instalando os seus primeiros passos, para que sejam guiados para um novo destino. Embora desarmados, controlam-te os sentimentos. Aquelas criaturas têm sentimentos, ainda inativos dentro delas. Não obstante dependerem de ti, alteram-te as decisões com um simples olhar. De doces inspiradores do carinho, passam com o tempo a condição de examinadores constantes da tua estrada. Governam-te impulsos, fiscalizam-te os gestos, observam-te as companhias e exigem-te as horas. Aprendem novamente na escola do mundo com o teu amparo. Todavia, à medida que o desenvolvem no conhecimento superior, transformam-se em inspetores intransigentes do teu grau de instrução. Muitas vezes choras e sofres, tentando adivinhar-lhes os pensamentos para que te percebam os testemunhos de amor. Calas os próprios sonhos, para que os sonhos deles se realizem. Apagas-te a pouco, para que fujam em teu lugar. Recebem todas as dores que te impõe a alma, com sorriso nos lábios, conquanto te amarfanhem o coração. E nunca possuis o bastante para brilhantar-lhes a existência, de vez que tudo lhe darás de ti mesmo, sem faturas de sentimento, sem notas de pagamento. Quando te vejas diante de filhos crescidos lúcidos, erguidos à condição de dolorosos problemas do espírito, recorda que são eles credores do passado, a te pedirem resgates de velhas contas. Busca auxiliá-los e sustentá-los com abnegação e ternura, ainda que isso te custe todos os sacrifícios, porque no justo instante em que a consciência te afirme, tudo haveres efetuado para enriquecê-los de educação e trabalho, dignidade e alegria, terás conquistado em silêncio o luminoso certificado de tua própria libertação. Então, a gente entende que é uma troca, né? É uma troca essa convivência é uma troca de experiências
uma troca de sentimentos ao qual nós precisamos para justamente poder obter sair daquele patamar de inimigo e conquistar mais uma alma afim. O processo, ele é doloroso às vezes, né? O processo é doloroso, faz parte justamente desse crescimento. Não necessariamente, nessa encarnação tudo vai ser resolvido. Não é porque eu fui um maravilhoso pai para aquela criatura e ela entendeu que tudo foi resolvido. Pode ser que seja, mas pode ser que precise de outras vidas, de outras situações de convivência. Então, às vezes eu vejo muitas situações onde a Rosana falou, somos espelhos, querendo ou não, né? E a gente às vezes vê situações aonde a gente acaba relegando a criança, né? Ou não tratando do jeito que a gente gostaria, talvez seja até resquícios daqueles pais, sabendo quem são aquelas criaturas, e cabe a outro espírito também, como filho, a compreender essa situação. E é muito difícil da gente falar de uma forma muito genérica, porque cada situação, cada caso é um caso. Dentro da casa de cada um de nós temos situações ao qual a gente tem que parar, observar e avaliar. A gente pode sentar, pode conversar, pode tirar dúvidas, que nem a Kátia colocou aqui, e a gente vai trocando essa experiência. Mas a gente tem que entender por nós mesmos o que o Evangelho nos traz. E a pergunta da Kátia é a seguinte: se quando esse bebê cresce, depois de ter recebido todo o amor quanto pequenino, mas quando cresce começa a ter divergências com a mãe, por que seria se recebe tanto amor? Ainda assim são reajustes? Sim, né? Porque nós temos a nossa forma, o nosso psique espiritual. Né? Não é porque eu encarnei como Rafael hoje que eu vou ser do jeito que a minha mãe me ensinou. Não, eu tenho todos os aprendizados que eu aprendi ao longo das encarnações, tenho todos esses requisitos, todos nós temos isso. Então, determinadas coisas, quando a gente é criança, às vezes não tem o conflito, né, Kátia? Então, as crianças vão crescendo, elas vão ganhando e algumas coisas vão vindo à tona, que são delas, da personalidade do espírito, e que não entendem que aquilo, que todo amor e todo carinho, eles já podem até respeitar, mas tipo, querem ter a sua própria opinião, querem colocar a prova aquilo que acreditam, mesmo que tenha todo esse amparo. Isso significa que ame menos? Não, às vezes não. Às vezes é o jeito daquela criatura amar. E a gente também tem que tentar entender isso. Porque a gente pega essas situações, né, de filhos diferentes uns dos outros e a gente quer que todos sejam iguais. Não dá para colocar tudo dentro de uma caixinha. Porque a gente não sabe espiritualmente quais são as nossas relações com essas criaturas. Então, essas divergências, elas são naturais, podem ser divergências apenas momentâneas, né? De estar vivendo numa fase, de estar vivendo e descobrindo determinadas coisas. Mas pode ser que, e depois mude, né? E volte a ter todo aquele relacionamento afetuoso com os pais, mas pode ser que, de fato, aquilo seja do espírito e ele está, de fato, sendo ele quem ele é. Ah, mas e todo aquele aprendizado que a mãe e que o pai ensinou? Ele esqueceu? Não. Ajudou a formar a base de caráter dele. Talvez determinados hábitos que aquele espírito tinha, ele deixou de realizar. Ele não realizou uma transformação completa. Ele realizou uma transformação parcial para aquele determinado tipo de convivência, para aquele determinado momento, né? Porque são cada encarnação são situações diferentes. Né? Se a gente viveu há 100 anos atrás, a vida era completamente diferente da vida de hoje. Então tem coisas que a gente vai viver hoje que a gente não viveu e a gente quer viver. A gente quer aproveitar, mesmo sabendo que a vida não é só a matéria, mas a gente quer usufruir de tudo que tem de melhor. Né? O importante é a gente saber usufruir isso
sempre pensando e lembrando do lado espiritual, sem dar toda a atenção e todo o crédito à matéria, porque senão vai ser uma encarnação desperdiçada. Acho que eu respondi a sua pergunta, né, Kátia? A Rosana comentou aqui, acredito que seja a carga espiritual que trazemos e que desperta a partir de certo momento. É exatamente isso. Não tem como não ser essa questão, né? Considerando que somos espíritos milenares, estamos sempre reencarnando. Então, essas situações, elas vão acontecer. E elas acontecem, inclusive, com relacionamentos, entre amigos mesmo, né? A gente pega, vou usar esse exemplo político que nós vivemos recentemente, quantas pessoas tinham amizades de décadas de relacionamento e agora por divergência de opinião política, não existe mais esse relacionamento. Aí você fala assim, caramba, mas não eram almas afins? Não eram almas afins? Eram. Não faziam coisas juntas, estavam sempre juntos, ótimo, um relacionamento saudável, aquele relacionamento de amizade, que você fala, cara, queria esse relacionamento para mim, que você fala, pô, que bonito, que bacana ver duas pessoas assim. E de repente elas se separaram e são essas divergências, né? São almas afins que em algum momento lá no passado também se separaram ou discutiram por conta dessa postura e que hoje voltam e que quando cai nessa situação elas de novo entram em choque. E aí, por que isso acontece de novo? Por necessidade. Essas criaturas precisam aprender a conviver com essas diferenças. E aí a gente vai ver que elas têm um monte de qualidades que são positivas e só tem uma que as diverge. E olha que tristeza para relacionamentos entre pessoas elas se separarem por causa de um grão de areia, sendo que elas têm tanta coisa em comum, tanta coisa que gostam de fazer juntas, tantos pensamentos bons entre eles. Então, assim, a gente está num momento de convivência que é uma prova. Né? É uma prova, mas não é uma prova de tolerância, é uma prova de paciência, é uma prova de resignação que todos nós estamos passando. Todos nós estamos passando. E que nós precisamos ir bem nessa prova. Porque se a gente for mal, se a nota for ruim, se ela não for satisfatória, ela vai se repetir. Inevitavelmente ela vai se repetir. A Rosana está indicando aqui uma série. Outlander mostra um pouco disso, sobre encarnações passadas. É bem interessante. Então fica a dica aí do Outlander. Tá em que plataforma, Rosana? Conta aí pra gente. Netflix, HBO, onde você a viu? Fortes K. Temos situações que precisamos passar, por mais que sejamos esforçados em praticar o bem e tudo mais. Mas isso faz parte, né? Seja a prova da matéria, seja a prova do sentimento, são situações que inevitavelmente a gente vai ter que conviver. E nesse caso, ao qual nós estamos falando, é o relacionamento entre pais e filhos. Netflix, valeu a dica. Os personagens têm essa oportunidade de se ver vivenciado no meio em que paralelo isso. Bacana. Eu vou procurar. Boa dica. Deu para absorver, gente, o significado da piedade filial? Da responsabilidade que nós, como filhos e ainda que temos nossos pais em vida, qual a responsabilidade que nós temos para com eles? Esse dever de cuidado material, de cuidado moral, de sentimentos. E aí a gente vai pensar assim, caramba, mas eu já não tenho mais meus pais. Eu já não tenho mais meus pais, eu não pude retribuir isso. E tudo isso que você está me falando, Rafael, me lembra que eu não tive a oportunidade de retribuir, muito pelo contrário. Às vezes eu fui um julgador, né, e não colaborei do jeito que eu poderia. Significa que a gente não tem mais oportunidades, que a gente não pode mais ser perdoado pela falta de piedade que a gente teve? Não. Se a gente tem todo acesso a essas criaturas, né? Lembra deles com carinho,
lembra deles com amor, peça o perdão se você se sente que precisa desse perdão, se conecta com eles por pensamento. É fundamental que a gente esteja com a consciência tranquila, que a nossa mente esteja suave, leve do compromisso que nós fizemos, que naquele momento foi o melhor que a gente tinha, mesmo que esse melhor não fosse o melhor para eles. E que nós percebemos e que nós hoje podemos estar melhores para poder ter esse reconhecimento. Certamente que se numa próxima encarnação a gente voltar a se relacionar como pais e filhos, ou como irmãos, como parentes que convivem juntos, naturalmente esse sentimento ele vai estar menos rasgado, né? Vai estar um pouquinho mais próximo, mais suave. E a Rosana comentou aqui, maravilhoso estudo da noite. E a Kátia também, mais uma noite encerrando com muito conhecimento. Gratidão aí, recíproca gratidão, Kátia, pelas participações, pelas perguntas também, como nós tivemos. É importante ter esses questionamentos, porque é justamente eles que fazem com que a gente consiga ter esse debate, praticamente, né? Apesar de só eu estar falando aqui. Mas a gente tem uma troca de experiências aqui. Quem tem outras vivências também pode citar, pode colocar aqui para que a gente tenha esse aprendizado. E tem também essa questão, né, o Espiritismo é uma doutrina muito consoladora, né? E a gente tem muitas dúvidas, a gente traz muitas questões da nossa vida que às vezes a gente não entende, fala, mas por quê? Né? Por quê? E o Espiritismo traz o para quê. Não vai te trazer o porquê daquele motivo, mas vai te dar um sentido para que você consiga acalmar um pouco o seu coração. Esse fim de semana aqui na minha cidade teve uma fatalidade, né, que entra exatamente no nosso ensinamento. Né? Um filho acabou discutindo com o pai e acabou matando ele. E aí eu fiquei pensando nisso, fiquei pensando no tema do Evangelho, e aí algumas pessoas me trouxeram as informações do ocorrido, e infelizmente ambos estavam com a cabeça cheia de álcool, discutiram por conta de uma dívida financeira e acabou acontecendo isso. Então, falta muito amor ainda, né, entre as pessoas. E a gente, vivendo muito na matéria, a gente acaba esquecendo do sentimento. Não importa mais se é filho, se é pai, né? Às vezes as criaturas veem o outro não mais como carne da carne, sim como a questão espiritual mesmo. Né? Provavelmente vem à tona essas questões espirituais ao qual esses credores vêm nos cobrar. Né? E isso aconteceu de uma forma literal mesmo, literal, em todos os sentidos. E isso acaba pedalando, né? Se repetindo constantemente. Constantemente. As criaturas acabam vivendo da mesma forma, quase sempre igual. E quando a gente tem esse despertar espiritual, e eu não estou falando só de espiritismo não, eu digo pessoas que vivem, mas que dão muita atenção aos cuidados da sua mente, aos cuidados espirituais, da sua fé, elas são um pouco mais diferenciadas. Eu não estou falando da pessoa da fé que fala da boca para fora, que sabe os capítulos, os versículos. Estou falando da pessoa que pratica. Porque praticar a fé, tem que ser praticada não só pelos outros, com os outros, mas ela tem que ser praticada conosco. Se eu não me perdoo em determinadas situações, como é que eu vou perdoar o meu próximo? Se eu não me amo, como eu vou amar o próximo? E como que eu vou amar a fé? Como que eu vou amar a Deus? Então a gente precisa muito
levar o exemplo da fé, o exemplo da fé. Não estou falando só o exemplo moral, não estou só falando levar o exemplo de fazer o bem, mas por que eu estou fazendo o bem? Que as pessoas observem e falam, nossa, mas por que ele está fazendo isso? Porque ele tem uma crença em alguma coisa muito além do que a gente está vivendo hoje. Obrigado, Alberto. Deixa aqui do lado. Obrigado. Então é isso que é a nossa responsabilidade, né? A gente, do exemplo. Ela tem que ser um exemplo de fazer com que a pessoa pense, pare e pense, nossa, realmente, eu estou fazendo isso por uma causa, por um motivo, muito além. E esse muito além cai na fé, inevitavelmente. Ótima semana para nós. A Fran comentando aqui, Deus abençoe que saibamos amar mais. E a Rosana aqui, verdade, há uma desestruturação da família e, consequentemente, da sociedade. É isso, né? É isso. Tudo que a gente vive na sociedade hoje é um reflexo do que acontece nas nossas casas. E aí a responsabilidade dos pais. Né? Reforma íntima é mudança de atitudes e de comportamentos. Todos os dias, em todos os momentos. Sendo vistos e não sendo vistos. Para nós, em primeiro lugar. Em segundo lugar, para o próximo. E bora lá. Vamos fazer a nossa vibração, que já falei mais do que devia hoje. Vamos fazer as nossas vibrações. Podem começar a colocar aí os nomes para a gente orar, para a gente pedir. Aqueles que quiserem colocar a sua água para ser fluidificada também, dá tempo de ir lá buscar. Vamos lá. Vamos mais uma vez fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos à espiritualidade presente, agradecidos pelo suporte, pela inspiração, por nos acompanhar, cada um dentro de sua casa. E possamos nesse momento sentir o nosso melhor, a nossa melhor energia, a nossa melhor vibração fluindo em nós. Vamos sentindo essa energia saindo de nós, através da palma das nossas mãos, do topo das nossas cabeças. A espiritualidade vai juntando, vai condensando e vai distribuindo. Pelo bem universal, pelo planeta Terra, por todos os povos que aqui vivem, por aqueles que se encontram em conflitos, em guerras, as criaturas que passam por fome e vivem em misérias, os irmãos que sofrem por desastres naturais. Vibremos pelo Brasil, por essa pátria abençoada. Vibremos pela classe política, pelos dirigentes desta nação, por Brasília. Vibremos pelas pessoas que sofrem nas ruas, que não têm família, que não têm um lar, estão no relento. Elas possam se sentir protegidas, acalmadas, com esse abraço fraterno. Vibremos pelas crianças nos orfanatos, pelos idosos nos asilos, pelos encarcerados nas prisões, pelas criaturas acamadas em suas casas, por seus cuidadores, por aqueles que se encontram hospitalizados, aqueles que se encontram nas UTIs, pelos profissionais da saúde, por aqueles que desencarnaram pela Covid. Vibremos por todas as pessoas que vivem violência doméstica dentro da sua própria casa. Vibremos também pelos pais, pelos filhos em desajuste.
Vibremos por Gustavo Nicolau, por Thaís Nicolau, por Josmar Nicolau, Manuela Nicolau. Vibremos por Maria Madalena Nicolau, por Gabriela Avanço, Amanda Avanço, Danilo, Marlene Avanço, Arida Costa Rieger, por Suelen Crispim, Marilyn Balbino da Costa. Vibremos por José Neto, Carmelito, Dilma, Rafael, Inocência, Maria de Jesus Souza, Tamara, Michele Mendes Ribeiro, Agnello Mendes Ribeiro, Gabriela Avanço, por Sidney de Lima Batista e Maria de Lourdes Bertelli Marim, pela família Batista, pela família Marim, pela família Bertelli, Ariadne Menezes, Maria Artemis Amaral da Silva, Cláudia Maria, Yasmin dos Santos Almeida, que ela possa ser envolvida em muita luz, aniversariante dessa semana, assim como Josmar, Anita Soledade, Marina Soledade, Alberto Magalhães, Nádia Soledade, Cremilda Magalhães, Marcela Almeida, Ilane, família, Adina Hilton, Priscila Egli, Rafael Magalhães, Maria dos Santos Nicolau. Vibremos também por Terezinha Maria de Lima, João Carlos Batista Ramalho, Cláudia Ananias, Carla Ananias, Juliana Ananias, Bernardo Souza, Juliano Gomes, Júlia de Souza, Maria do Livramento, Lilian Ananias, Carlos Alberto Souza Gomes Filho, Maria do Carmo Vasconcelos, Rosilda Vasconcelos e família, Rêmia Vasconcelos e família e Maria Sarmento e família. Que todos os irmãos que não puderam estar presentes neste Evangelho possam se sentir abraçados por essas vibrações, aquelas criaturas que vão acompanhar em outro momento, tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube. Pedimos um pouco dessa vibração para nós mesmos, que possamos ter as nossas energias fortalecidas ao longo dessa semana, durante o nosso sono, que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes possam nesse momento também fluidificar as nossas águas, colocando nelas os remédios salutares para as nossas necessidades físicas e também espirituais. E assim pedimos a Deus que nos envolva, que nos proteja em sua luz, possamos ter uma semana abençoada, envolvidos em seu amor, que possamos nos sentir protegidos com o seu amor através das boas palavras, das boas vibrações, dos bons pensamentos, das boas atitudes que venhamos a emitir. E com o coração repleto de alegria, encerramos este Evangelho dizendo: Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco e bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. E antes de encerrar, agradecer a oportunidade e a companhia de todos vocês. Só lembrar que a gente vai, dia 18 de agosto, vai ter início ao estudo do Livro dos Médiuns. Ele é realizado de forma virtual, não é pelo Instagram. Nós vamos fazer esse estudo através do Google Meet. Então, quem tiver interesse em participar desse grupo de estudo, que o Edu aqui faz parte, podem mandar uma mensagem no privado, eu passo o link de inscrição, hoje é o último dia. Nós já estamos com um grupo com quase 40 pessoas, muito bacana. E se você quiser aprender um pouco mais da doutrina, acho que é uma ótima ferramenta aí para conhecer um pouco mais da base, da estrutura. E o Livro dos Médiuns é muito bacana para a gente poder entender como funciona essa comunicação com os espíritos, quem pode, quem não pode, quem é habilitado para isso, quem tem mediunidade, como proceder, como trabalhar ela.
explica também a questão dos milagres do Cristo, né? Toda a mediunidade de Jesus. É muito legal o estudo. Então, quem tiver interesse, quem está aqui se manifestando, me chama no privado. Eu vou mandar o link para vocês, tá? Do formulário. Que mais? E tem gente que faz aniversário essa semana, né? Que colocaram aqui nas vibrações, eu também vou fazer. Domingo que vem estaremos juntos. Eu até já ganhei um presentinho que vai ser muito útil. Olha que legal, gente. Depois eu vou fazer uma postagem de agradecimento. Eu não conhecia esse livro. É uma versão ilustrada, resumida, é claro, né? De toda a codificação de Kardec. E ela é do Luiz Rurrivas, que é aquele cara fantástico que faz obras ilustradas, tem o Evangelho para as Crianças, as obras da Turma da Mônica e outros personagens aí, de uma forma levando o espiritismo para um outro nível, né? Um nível educacional fora da codificação. Muito legal, muito bacana. O curso ele será online toda quinta-feira, a partir do dia 18 de agosto, às 8h30 da noite. Mas é um curso que fica gravado, né, no YouTube, então dá para se acompanhar. Não vai ter a interação, mas dá para se acompanhar, vale muito a pena, tá? E é isso, gente. Acho que por hoje é só. Uma boa noite para todos. Beijo no coração de todos. Bom descanso e uma maravilhosa semana. Qualquer dúvida em relação ao curso, me chama no privado que eu troco mais figurinha com vocês, tá bom? O curso vai ser oferecido, ministrado por mim, pela Ana do Cantinho Espírita. Quem sabe futuramente por outras pessoas também, tá? E ele vai ter um negócio bem legal. Vai ter um suporte de áudio, né? No estudo que nós fizemos do livro dos Espíritos já teve, né? O estudo para quem não pode ler, para pessoas que têm deficiência visual. Então, a gente conseguiu uma pessoa maravilhosa, que é o João, do perfil Cristão no Mundo. Dei uma olhada no perfil dele e ele fez a narração, né, dos capítulos, está fazendo a narração dos capítulos justamente para todo mundo poder acompanhar, tá bom? Beijo no coração de todos. Me chama no privado. A Janice está no curso também. Espero vocês aí no dia 18, para quem for fazer o curso, semana que vem, para o próximo Evangelho. Boa noite.